Tiago capítulo 3, versículo de número 1. Oh, glórias! E que o Senhor me dê graça, sabedoria, discernimento, humildade para poder ministrar, e cuidado para que eu possa ministrar essa palavra em nome de Jesus. Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse é perfeito. Perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca de cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas para toda a carreira da existência humana, como também aposta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Para aí, anota o versículo 11. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Também, tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Provérbios capítulo 18, versículo de número 21. Quem quiser me acompanhar, acompanhe, mas quem não quiser, deixa que eu leio para você. Provérbios capítulo 18, versículo de número 21. Provérbios 18, versículo de número 21. Quem achou, diga aleluia. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder daquilo que você fala. Porque aquilo que você libera como palavra é o que você crê. Apóstolo Vitor, o que você quer dizer com isso? Espera aí, eu vou te mostrar o processo do abrir da boca. Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 15, versículo 7 ao 20. É lindo isso aqui. Mateus, do capítulo 7, versículo 20. Quem for achando, vai glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 15, 7 não. Capítulo 15, do versículo 7 ao versículo 20. É grande, é lindo. Quem achou, diga aleluia. Começa assim, light, pregação de João Batista. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que não são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Versículo 15. Então lhe disse Pedro: explique-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda?
Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então ele significa que é o seguinte, é muito legal, que todos nós temos a janela da alma. Ouvimos, vemos, né? E usamos os nossos meios para nos comunicarmos. Então, é impressionante como todo mundo aqui, ao ver uma cena, ao invés de todos terem uma mesma opinião sobre aquele assunto, cada um tem a sua. Tem. Cada um tem a sua. Por exemplo, eu já vi lá em casa. Quando vai o pessoal lá em casa, que vê os animais lá em casa, aí chega o menino montado no cavalo e impressiona mesmo. Então, se tem criança, a primeira coisa que a criança faz é se encolher. Ai, a mulher olha, ai, que pelo, ai, que cabelo lindo que tem. Nem eu com a minha chapinha toda consigo fazer um cabelo daquele. A mulher tem um cabelo. O cara já está pensando assim, eu queria montar ele. Uma família, pai, mãe e filho. A criança, quando vê um monstro, que ela está muito pequenininha, vê aquele monstro chegar, quer correr para os braços do pai. A mulher quer ter o cabelo igual ao do cavalo. É impressionante. Mentira, não, eu vou levar lá em casa para vocês verem. Aquilo parece seda. Eu queria ter um cabelo desse. Só me vende, eu quero fazer um aplique, um trem desse aí. Foi o dia que eu tosar, eu mando para a senhora. A mulher já está vendo a beleza. O cara falou assim, ele viu o menino montando, eu queria montar igual ele. Os três viram a mesma coisa. Então, os três receberam uma informação, processaram no interior, no coração, e abriram a boca. A criança com medo da mulher, com inveja, e o marido querendo ser o peão. Abriram a boca. É um processo, todo mundo faz isso. Só que, ao longo da nossa caminhada, como nós viemos do mundo, e o mundo jaz aonde? E Satanás tem pelejado violentamente para fazer a obra-prima da criação do Pai que somos nós, a imagem e semelhança dele. Hoje, o homem é idêntico a Satanás e muito longe de ser igual a Deus. O homem é mentiroso. O homem é infiel. O homem é maledicente. O homem treina planos malignos. O homem deseja mal ao próximo. O homem é invejoso. Mentira? Não, rapaz, eu não acho que é bem assim não. Você é hipócrita, mentiroso, lida com isso todo dia. Satanás tem se especializado em fazer o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. E o homem nunca teve tanto igual a Satanás. Tanto igual. Tanto igual. Só que existe um socorro para isso. Qual é o socorro? A igreja. O baluarte da verdade. Conhecereis a verdade. A verdade? Quantos se permitem essa transformação? Quantos buscam isso? Deixar de ser aquela coisa podre, imunda, nojenta que é Satanás e se comportar como vencedor. O que é o vencedor, apóstolo? É aquele que tem a palavra de Deus como verdade para a sua vida e usa como bússola, como norte, como paradigma, como esteio, como direção. Ainda que 1 João se cumpra em nossas vidas dizendo que se nós dissermos que não temos pecado, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, a palavra do Senhor diz, porém, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e vos purificar de toda a vossa injustiça. Então como é que eu faço isso, pastor? Vivendo aquilo que a palavra de Deus diz. Como é que Satanás nos mantém presos a ser aquilo que ele quer que nós sejamos? Nos mantendo longe da palavra. Quem é que gosta de ler Bíblia? Levanta a mão. Na verdade. Uma multidão como essa aí, se tiver 20 que gostam de ler Bíblia. Quanto menos eu me aproprio da palavra, mais igual a Satanás eu sou. Então, eu não consigo viver pela fé, eu não consigo julgar pela fé. Eu olho as circunstâncias e julgo segundo aquilo que Satanás quer que eu veja. E quando Satanás consegue
projetar isso na minha vida, ele consegue arrancar de mim aquilo que Deus me prometeu. Eu não vivo pela fé, o justo vive pela fé. E porque eu não tenho conseguido viver as promessas do Senhor, me torno o quê? Um frustrado, derrotado dos infernos. E como eu não suporto a minha dor e ver alguém crescer, o que eu me torno? Um maledicente. Quem está entendendo isso aí? O processo está rolando? Eu me torno um maledicente. Por quê? Porque eu sou invejoso. Eu não luto por aquilo que Deus mandou eu lutar. Eu não persevero. Eu não mortifico a minha carne. Eu não leio a palavra. Eu vivo vacilando. Eu estou na posição certinha que Satanás quer que eu fique, para que eu não conquista nada. E quando perguntarem do meu Deus, eu não tenho testemunho. A minha fé se torna vã. Por que esse silêncio? Fala para mim. Está pensando que é só contigo que acontece isso? Vamos lá em Números 13. Xalabanturi calabaxaia. Vamos lá comigo em Números 13. Quem for achando vai dando muito glórias ao Senhor nosso Deus. Números 13. É linda essa passagem. Números 13, versículo de número 1, quem achou, diga, eu quero ouvir essa palavra até o final. E creio que ela vai produzir uma transformação inigualável na minha vida. Quantos creem nisso? Diga, ô glória. Números capítulo 13, versículo 1 diz assim, disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os seus nomes, da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Aí vem a relação deles, tá? No versículo de número 16 diz assim, pular para o versículo 16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, em que tais que tais são as cidades, em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramate. E subiram pelo Neguebe e vieram até o Hebron. Estava ali Aimã, Cesai e Talmai, filho de Anak. Hebron foi edificada 7 anos de Zoan no Egito. Antes de Zoan no Egito. Versículo 23. Depois vieram até o vale de Escol. E dali cortaram um ramo da vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Então, um cacho de uva foi trazido por 2 homens numa vara. A terra que Deus te prometeu mana leite e mel ou não? Hã? Imagina que terra é essa? Um cacho de uva, 2 homens. Peixe. Carregando. Eu sei quem eram esses homens. Esses 2. Um era Josué, o outro era o Caleb. Tenho certeza disso. Onde é que eu parei? Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Versículo 25. 12 homens. Olhem para mim. Viram a mesma coisa. 12 homens viram a mesma coisa. Só que quando eles oraram e o processaram dentro de si,
Eles abriram a boca para falar segundo aquilo que eles são. Por isso a maldição não está no falar, é em ser. Cuidado, não fala isso não. Não. Não fala isso não, que isso traz problema, que isso traz maldição. Não. Tu já até é maldito. Tu já é maldito. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo está em trevas. Não sou eu que estou falando, não é a Bíblia. Estou citando versículos bíblicos. Eu lembro de uma com Pedro Kibe. Ele fez comigo. Eu era estressadinho do trânsito. Era. Palhaço, bobão. Eu era um bobão. Eu tinha mania de andar com o meu carro. Se o cara buzinasse atrás, Marquinhos, bem. Eu freava mais ainda, para saber o que o cara queria. A Simone grávida desse tamanho, com um barrigão desse tamanho. Que bobo. Desse tamanho, a molecada fazendo barulho. Lá em Mojimirim, eu com o carro emprestado do meu sogro ainda. Os caras estavam de mim. Freiei. Puxei o freio de mão. Tchê, como é que vai sair? Crente, já era crente. Que bobo. Pedro Kibe, uma vez aqui comigo, tinha essas bobeiras comigo, né? Aí essa mulher, amor, vamos embora, pelo amor de Deus, amor. São um monte de homem ali contra você, só. Você não conhece, eu sou forte, sou poderoso. Ia tomar uma coça, não fazia jiu-jitsu, não fazia nada. Ia tomar uma coça e largar de ser otário. Quantos vivem dessa forma, né? Com Pedro Kibe aqui em Vassoura, não, na estrada. Estou com o Pedrão na estrada, daqui a pouco um cara, encosta a porta, encosta. Mas por que, Pedro? Encosta porque ele deve estar com mais pressa do que a gente, alguma coisa deve ter acontecido. A gente não pode ser impedimento para um milagre. Putz, grilo, Serginho. Pensa num caboclo que ficou desbundado, fui eu. Nunca tinha pensado dessa forma. Às vezes é uma criança que está no carro precisando de alguma coisa. Às vezes alguém que está infartando. E uma vez aconteceu isso, lembra? Eu tinha acabado o treino do São Paulo, nós íamos para o seminário. E tinha um cara lá atrás. Todo mundo com uma vontade para tirar o carro. Quando nós tiramos o carro assim, o carro passou pela gente com a janela aberta. Tinha 2 caras em cima do cara assim, ó, tentando reanimar o cara. O cara estava morrendo do coração. Por isso é que eu peço ao Senhor que a palavra dele se torne vida dentro de mim. Que eu tire essa visão maligna, maldosa. Eu não quero ser como Satanás quer que eu seja. Eu quero ser aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Quem está entendendo isso? Mas peraí. 12 homens receberam de Moisés uma responsabilidade de ver a terra. 12 homens viram a mesma coisa, peixe. A mesma coisa. Olha o relatório de 10 e o relatório de 2. Olha o relatório de 10 e veja o relatório de 2. Labanturia labachaia. Que delícia que está essa pregação. Uma unção aqui, parece que vai arrancar minha cabeça fora. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e a mostrar-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: olha só,
Versículo 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Para por aqui. Não, vamos continuar. Aqui só para terminar. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Como é que eles viram a terra? Como gafanhoto. Como é que eles trouxeram um relatório daquilo que Deus havia prometido para ele? Como Satanás queria que eles trouxessem. Caleb gritou: ei, tá maluco, gente, tá maluco, gente. O Deus que nos tirou com mão forte do Egito abriu o mar vermelho, caraca, gente. E nos fez atravessar em segurança. Ele é coluna de dia e coluna à noite de fogo para a gente. Ele derramou o maná, não nos falta coisa alguma. O Deus que nos trouxe até aqui, será que Ele vai nos abandonar agora? Mas a língua maligna, ela infamou a terra. Você quer ver que língua maligna? Deus, por favor, eu preciso daquele emprego na multinacional. Esse salário de 10 mil, Senhor, é meu. Papai. Milagre acontece. Aquilo que você menos esperava aconteceu. Foi chamado, recebe 10 mil. 5 meses depois, tem que levantar para pagar as minhas contas, receber aquele salarinho de merreca, para poder pagar as contas que eu não consigo pagar. Por quê? Porque gasta mais do que recebe. E começa a infamar aquilo que Deus havia dado como promessa. Tudo tem valor quando não está em nossas mãos. Perde o valor quando a gente começa a viver. Eu quero aquele carro, eu dou 800 de parcela naquele carro, eu pago 48 vezes de 800. Putz, legal, não é sacanagem não. Eu não quero, cadê a Genésio? Está aqui hoje não, né? Então tá bom. Genésio está aí? Então eu posso falar. 800 de parcela, 48 de 800. Meu irmão, você faz 800 pau, Cláudio, por mês, pô, tu é um herói, velho. 4 anos pagando 800 pau e fala que isso é bênção? Bênção se for do capeta. Ao final de 4 anos, teu carro não vale mais nada, tu já está amaldiçoando ele. Língua maldita. Com 3 meses que você não aguenta mais lutar por 800 reais, já está amaldiçoando. Língua maldita. O homem aprendeu a ser aquilo que Satanás quer que ele seja. E o Juninho, nosso prefeito, aí Juninho, é para tu tremer, para a Carolina falar assim: ai meu Deus do céu, o que esse homem vai falar agora de novo do meu prefeito? Meu filho, continuo lutando com ele, sendo meu filho na fé. Chegou para mim e falou assim: poxa, pastor, você está legal? Eu falei: tô, filho. Você não está chateado porque as pessoas falam mal de você? Eu falei: filho, papai tem vacina. Como é, Simone? Nós temos anticorpos espirituais. Como é que foi que o senhor recebeu os anticorpos espirituais? Porrada em cima. Porrada em cima. A gente abençoando e o nego batendo. A gente abençoando e o nego dando na gente. A gente abençoando e o punhal nas costas. Glória. Vamos, meu amor, vamos no foco. Esquece o punhalada. E, só que ao longo desses anos, e ele falou assim: mas por que, filho? Porque, pastor, o pessoal coloca maldade, fazem confusão que o senhor é meu pastor em relação à política, e fazem maldade, dizendo aquela coisa, isso. Eu falei assim: Juninho, falei para ele, sabe por que eu não me preocupo com esse tipo de pessoas? Por causa do Salmo 109. Por que, apóstolo? Por causa do Salmo 109. Quem quer ouvir? Quem quer ouvir? Pergunta para todo mundo: você tem ouvido para ouvir o Salmo 109? Não, segura. Eu vou ler para você.
Alabanturi, alabaçaia. Vamos lá. Davi, como rei, viveu isso. Quem achou o Salmo 109, diga assim: mamãe, papai, me ajuda. Diz assim: ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor me hostilizam, eu porém oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Aí, ok? Ele está falando sobre a função do pastor. Qual é a minha função? Olha para mim, qual é a minha função? Você veio para cá para quê? Você veio para cá para ouvir o que Deus tem para a tua vida. Posso ouvir aleluia, amados? Posso ouvir glória a Deus? E o Deus que eu sirvo, Ele me deu a incumbência de pregar o Evangelho. O que é o Evangelho, Cláudio? Boas novas. Amém, amados? Então eu sou portador de boas novas, quanto quem diga glória a Deus. E não vou ser outra coisa. Nem usar púlpito para mandar palavra direcionada. Só estou trazendo essa mensagem porque Deus falou comigo sexta-feira. Prega sobre isso. Porque existe a maldição do Lachon Hará no meio da igreja. Tem gente que recebe a bênção e pagam com mal. Eu quero extirpar esse mal do meio da igreja. E é um demônio que começa com isso. Mas sim, interessante, Satanás sempre sabe com quem pode contar. Ele está falando assim: eu dei a bênção e eles me amaldiçoaram. Olha o que acontece. Vê se eu posso ficar preocupado com aquele que fala mal de mim ou da minha casa. Vamos lá. Suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando o julgarem, seja condenado e tida como pecado a sua oração. Caraca! O cara vai abrir a boca para falar com Deus, eu falo assim: é pecado. Escuta só. O versículo, hein? Os seus dias sejam poucos, e tome outro o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos, e viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem. Sejam expulsos das ruínas de suas casas. De tudo o que tem, lance mão o usuário, do fruto do seu trabalho, esbulhem-no os estranhos. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e na seguinte geração se extinga o seu nome. Quer que eu continue? Vamos embora mais um bocadinho. Na lembrança do Senhor, viva a iniquidade dos seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a memória deles. Porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição, ela o apanhe. Amou a maldição, que ela o apanhe. Rapaz do céu, onde é que eu estou? Não quis a bênção, que a bênção aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Sejam-lhe como a roupa que cobre, como o cinto com que sempre se cinge. Tal seja da parte do Senhor o galardão dos meus contrários, dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, Senhor, age por mim, por amor do teu nome, livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Porque estou aflito e necessitado dentro de mim, sinto ferido o coração. Vou passando como a sombra que declina, sou atirado para longe, como um gafanhoto. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. Tornei-me para eles objeto de opróbrio. Quando me veem, meneiam a cabeça. Socorre, Senhor, Deus meu. Salva-me, segundo a tua misericórdia, para que saibam vir isso das tuas mãos. Que tu, Senhor, o fizeste, amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam confundidos os que contra mim se levantam. Alegre-se, porém, o teu servo.
Cubram-se de ignomínia os meus adversários, e a sua própria confusão os envolva com uma túnica. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios. Louvá-lo-ei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre, para o livrar dos que lhe julgam a alma. Poxa, dá uma toalha. Quem entendeu? Vou me preocupar. Vou me preocupar. Se eu começo a me preocupar com aquilo que estão falando mal de mim, eu perco o foco. Eu perco a visão. Eu me torno como um deles. Isso eu não quero ser. Isso eu não quero ser. Eu tenho promessas. Eu tenho uma vida para viver. Eu estou vivendo o cumprimento da promessa. Eu sou baú. Vou contar. Temia esse dia. Eu temia esse dia. Mas o mal que eu temia me sobreveio. A conversa com a Ana, com a Vicky, foi quando? Quando viajou? Viajou quando? Hã? Quinta-feira, né? Como pai, preocupado com a minha casa, futuro da minha casa, dos meus filhos. Qual é o pai que não tem preocupação com seus filhos? Só um doido dos infernos que não tem preocupação com os filhos. Mas eu tenho. E querendo o que vai ser da vida dos meus filhos. Estevam casado, está se formando em engenharia civil. Letícia se formando também. Ana, namorando o pastor Felipe Novaes agora. Prova. Cadê ele? Cadê aquela carinha dele? Está aí atrás, né, filho? Vitória com 19 anos. E João Vitor fez 18. Bate no coração do pai o que vão ser os meus filhos. Bate, meu irmão. Eu perguntei para eles: o que vocês querem da vida? Aí a Ana falou, daquele jeitinho, bem Simone, né? Ana é Simone, escrita. Não? Quantos concordam comigo? Diga amém. Pô, ninguém. Quantos acham que a Ana se parece comigo e começa a aplaudir o Senhor? Putz, Simone! Ô pai, filhos, o que vocês vão fazer? Qual faculdade? Vitória. Com aquela cara dela. De novo esse papo. O que vocês vão querer da vida de vocês? Pai, a Ana já. Pai, vamos parar. Vamos falar a verdade. O que foi, pai? A gente vai fazer faculdade só para dar uma satisfação para o Senhor. Porque todos nós seremos pastores, pai. Todos nós amamos ao Senhor. Você nos apresentou uma vida linda com Jesus. A gente não quer outra coisa para o nosso futuro, não, pai. A gente quer que a nossa casa seja alicerçada nisso. Irmão, faz barulho aí, glorifica, enaltece, adora. Todos nós seremos ministros. Todos nós seremos pastores. Vamos pregar o evangelho, vamos pelo mundo. A gente se preocupa com vida, com querer da vontade do Senhor, pai. A gente até vai fazer uma faculdade para dar uma satisfação. Mas no fundo, pai, vamos fazer isso para a vida ficar bem grande. Bem grande, para a gente poder levar esse pessoal todo para o mundo afora e pregar o evangelho a toda criatura. O nosso Senhor está voltando, pai. Amém? Amém. Então, fica à vontade, se arruma aí para poder viajar. Por quê? Porque ao longo da minha vida, eu permiti que a palavra de Deus processasse isso na minha vida. Eu sei quem eu era. Dudu, eu sabia quem eu era, eu vi quem eu era. Uma porcaria, um mentiroso, um falso. E eu sei o que Jesus fez na minha vida. A minha transformação. Não posso abrir mão daquilo que Deus tem feito na minha vida para ser segundo um maledicente. Ser igual aqueles que falam mal dos outros, que não constroem coisa alguma. A palavra de Deus diz que a maldição está sobre eles. Essas pessoas que vivem falando mal dos outros, olha a vida dele. Olha a vida desse cara. Olha a família dele. Tudo que o cara fala, você sabe que é mentira. Ele é um derrotado, ela é uma derrotada. Ela é uma frustrada.
Tu vai gastar tempo com isso, tu vai perder tempo com isso. Deus tem tanta coisa para você conquistar, tanta coisa. Mas Satanás usa desses ardis para te manter preso naquilo que ele quer. Falou mal de mim. Meu irmão, meu ego está na cruz. Fica aí, Vitor, pregado. Por quê? Porque o Vitor que nasceu de novo tem que viver o melhor do Senhor. Tenho promessas aí. Eu estou focado em outra coisa. Estou agitado, nervoso, estou pegando fogo em cima. Por quê? Porque essa semana Deus me abençoou. Mas me abençoou. Se eu contar para vocês, você fala assim, pastor Vitor, está doido do céu. Você é o queridinho de Jesus. Se eu contar para vocês o que Deus fez na sexta-feira, Mateus, me procura no final do culto. Por mim e pela minha casa. Eu não sendo nada. Por que a gente prospera? Por que a gente cresce? Porque nós temos a palavra de Deus como norte, não aquilo que estão falando da gente. Quem vive dando ouvido àqueles que não fazem coisa alguma e não são nada, está morto. Outra coisa que eu vou te falar, olha para mim. Quem que está falando mal de você? Às vezes é uma bênção. Apóstolo, por quê? Porque aquele que fala mal de você é porque não conquistou alguma coisa, não conquistou nada, queria estar na posição que você está. Então glorifica, porque você está na posição que causa inveja nele. Pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor Jesus. Pastor, mas não dá uma raiva? Dá vontade de chamar de filho? Dá, na hora. Dá sim. Não, eu não vou mentir. Pastor, o senhor viu o que falaram do senhor? Que o senhor isso, mas quem foi? O fulano de tal, de novo. Mas aquele... Não posso. Apóstolo, por quê? Não posso, porque eu não sou ele, eu sou eu. Eu sou aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu não vou mais emprestar os meus lábios para Satanás. Eu não vou ser um instrumento de Satanás para ser usado, para poder eu ser amaldiçoado. Não quero. No meu coração, no meu interior, eu não processo a maldade. Eu processo a vitória. Porque o Senhor não me chamou para ser vencedor. Ele me fez mais que vencedor. E como mais que vencedor, eu tenho que me comportar. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei como tudo isso aqui começou. Aleluia. E eu sei como é que Deus me fez chegar até aqui. E te digo, estou no meio do caminho. Apóstolo Vitor, tem tanta coisa para viver. Mas ao longo desses 18 anos eu aprendi a chave da vitória. Conhecereis a verdade vos libertará. É aqui a vitória. Faça ouvido de mercador, deixa falar mal. Se está falando mal porque está incomodando, deixa falar mal. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Ninguém chuta cachorro morto. Mas se eu se encontrar um cachorro, estou latindo. Estou aí. Os cães ladram e a caravana passa. Continua no foco. Estão falando mal de você, isso. Tem razão daquilo que estão falando? Opa! Se tem razão daquilo que tem que falando, pensa, muda, amém? E continua. Posso ouvir aleluias? Também serve. Crítica, eu também ouço. A construtiva. Quantas já ouvi aqui na igreja? Quantas? Mas aquele de sempre, que só fala caca, não. Isso não. Quem entendeu? Não empreste a tua boca para Satanás. Não seja o lixo de Satanás. Não caminhe debaixo de maldição. Vigie com aquilo que a tua boca fala. Desde o palavrão a julgar outra pessoa. Sai fora. Já está aí. Essas pessoas que falam mal, que receberam bem, que estão ouvindo a palavra do Senhor e pagam mal com bem, já estão debaixo do Salmo 109. Deixa lá. Quem que Deus falou? Quem precisa pedir perdão pelos seus pecados, fica de pé. Que show, sabia. Glória a Deus. Serginho, chama na rosca grossa aí.
Porque tem um povo verdadeiro aqui. Chama. Bota alto isso aí. Te faço uma proposta. Não estou dizendo que você tem que procurar ninguém, não. Vou procurar meu irmão porque eu senti no meu coração de pedir perdão. Faz isso não. Já fez isso 1, 2, 3 e continua fazendo. Para. Me dá som aí, por favor. O que você vai fazer? Você vai pedir perdão para Deus. E a partir de hoje, tu não faz mais. Quem topa? Pede para Deus agora. Quero esse louvor. Esse louvor que a gente cantou por último agora. Se a gente não souber tocar, deixa que eu toco aí, tá, Sérgio? Tá com dificuldade, irmão? Fala para mim. Eu te ajudo. João, cadê o João? Pastor João, ajuda ele. Tadinho. Tá velhinho, careca. Vai pedir perdão para ninguém. Você vai parar com isso. Posso ouvir glória a Deus? Vai pedir perdão para... Não, eu senti no meu coração de lá pedir perdão, que eu falei bem que ele é um sem vergonha, safado, que ele não paga ninguém, que ele vive dando trabico nos outros, que tudo que ele fala é maldade. Eu vou lá pedir perdão para ele. Não, você quer criar outra maldade, deixa para lá. Deixa ele agarrado com o capeta. Faça a sua parte. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, coloca a mão no seu coração e fala: eu pequei. Eu emprestei os meus lábios a Satanás. Eu não sou isso. Fala para Deus, Deus, eu não posso mais caminhar segundo as circunstâncias. Começa a falar com Deus, fala assim: Deus, eu não posso mais julgar as coisas segundo aquilo que Satanás quer que eu veja, Pai. Eu sou chamado para viver pela fé. E pela fé eu processo, eu recebo a mensagem, eu recebo a imagem, processo no meu interior e abro a minha boca com uma fonte só, uma fonte de águas doces, uma fonte de bênção, não de maldição. Ainda que eu não compreenda, ainda que eu não entenda. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: Pai, perdoa os seus pecados, porque não sabem o que falam ou o que fazem. Fala com Deus, cara. Fala com Deus, meu irmão. Fala com Deus, minha irmã. Tu não vai pedir perdão para ninguém, não. Tu vai pedir perdão para Deus. Mas esse perdão que você vai pedir para o Senhor, ele vem acompanhado de genuíno arrependimento. Tipo: Senhor, eu peço perdão, coloco essa porcaria desse pecado no altar, mas queima, Pai, queima. E faça como o Senhor fez com Isaías: tira do teu trono com uma tenaz, uma brasa viva, coloque em meus lábios, que eu vigie com aquilo que eu falo, Senhor, em nome de Jesus. Que não seja mais um instrumento de Satanás para julgar, para condenar, mas que eu seja, Pai, aquilo que o Senhor sonhou para a minha vida que um dia eu seria. Que eu seja a tua palavra, que eu não seja somente ouvinte da palavra, mas praticante da verdade. Chega da hipocrisia. O Senhor vem buscar uma igreja pura, santa, imaculada e adornada, não uma igreja maldita por causa de seus lábios. Então perdoa os meus pecados. Lava-me, Senhor, do alto da minha cabeça à planta dos meus pés. E a partir de hoje coloca, Senhor, um atalaia nos meus lábios. Coloca um vigia nos meus lábios. Coloque alguém chamado Espírito Santo de Deus